A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Coragem da fé. Tudo é da fé no capítulo 11. E talvez o exemplo que mais intriga a gente é esse da Raabe, né? A prostituta, a meretriz, que também é destacada junto com Abrão, Isaac, Jacó, com todos os outros heróis da fé. Ali está Raabe, no meio de todos aqueles heróis da fé. Vamos fazer a leitura, então, do nosso texto. Para ficarmos todos juntos, nós usamos a atualizada e assim podemos responsivamente. Acho que quando é mais do que 3 versículos, eu peço para ajuda. Pastor Newton, ajuda na congregação. Eu leio o primeiro verso, daí Pastor Newton vai ajudá-los a seguir na leitura, e daí o verso 34, vamos ler todos juntos. Vamos ver que o texto pede o restante da leitura, mas nós vamos cortar aqui e só daqui 2 domingos é que vamos finalizar. Vou começar. Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. todos extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pastor Newton, ora para mim nesse instante. Obrigado porque temos o privilégio de abrir a Tua Palavra e livremente estudá-la. Que o Senhor possa estar usando o pastor Jorge nesse momento, para que nos instrua de acordo com a Tua Palavra. E que nós, como cristãos, possamos responder a este ensino, colocando em prática tudo aquilo que a Tua Palavra também nos exorta. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podem se assentar. Os grandes heróis de esportes são colocados no hall da fama. São quase que idolatrados pelos feitos que eles realizam. Mas nós notamos aqui no capítulo 11 um hall da fama também. Uma galeria da fama. Deixa eu usar o termo mais português. A galeria dos heróis da fé. Começamos lá desde o início na história de Gênesis, vendo, e não fala de Adão, mas começa com Abel. Daí vai de Abel, vai mostrando os outros grandes heróis, né? Vai mostrando a Noé, vai mostrando Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai mostrando José, e assim por diante. Esses homens que destacam na história do Velho Testamento, e podemos ver também que estariam presentes muitos outros na galeria da fama do Novo Testamento. E nós observamos que estes homens simplesmente creram em Deus.
Homens que tiveram fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos fechar, mas não vamos fechar. Esse é o último trecho. Um trecho que parece que vai direto, nomeando, falando sobre feitos gloriosos que esses homens da fé realizaram. E destaco aqui a coragem da fé. Assim como nós vimos o andar da fé, o viver da fé, a peregrinação da fé, assim destacamos aqui a coragem da fé. Tinha um senhor chamado Rei, é Rei, R-A-Y. Não é rei e rainha. Ele estava na janela, próximo do mar, e viu uma menina sendo levada pela correnteza do mar para o fundo. Ele pulou na água e foi de qualquer forma, com todo esforço, foi lá e salvou. Quando ele finalmente conseguiu chegar em terra firme, e chegaram também os salva-vidas, perguntaram para ele, como que você fez isso? Eu só fiz o que todo mundo faria se visse uma pessoa morrendo. Mas você nem sabe nadar. Como você fez isso? Você poderia morrer lá junto. Não importa, ela estava morrendo. Eu precisava fazer isso. Assim nós observamos que muitas pessoas têm demonstrado na vida. Temos exemplos e mais exemplos de pessoas que mostram coragem na fé. Mas não significa que não tem medo. Essa é a parte que nós vamos destacar desta mensagem. Coragem não significa que você não tem medo. Alguém definiu coragem como fazer o que você tem medo de fazer. Coragem é você fazer algo que você... na minha força eu não consigo. Mas Deus te dá. Coragem também é definido como ausência de medo diante de riscos ou perigo, bravura, valentia. Aí já é do dicionário. Coragem também é definido como força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis. Aí já é confiança. Também é a capacidade de enfrentar algo moralmente difícil. Estar pronto para tomar uma posição diante de todo mundo que é contrário. Hoje precisa de pessoas assim. Pessoas de coragem. Coragem também é cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo. É determinação, é como Paulo disse, uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando, é determinação. Coragem. A coragem da fé. A verdadeira fé, no seu ponto mais alto, no pináculo, é visto através de coragem. E hoje nós vamos ver só dois aspectos, bem simples, fáceis de lembrarmos. Primeiro, coragem para conquistar. No nosso texto começa dizendo, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Agora, nós lembramos, irmãos, que isso foi algo também sobrenatural. Por quê? Deus disse para eles simplesmente ficarem rodeando a cidade durante 7 dias. Agora vocês podem imaginar as pessoas lá de cima do muro, olhando, vendo aquele povo lá rodeando. Eles já tinham ouvido alguma coisa que Deus tinha entregado aquela terra nas mãos deles. Talvez eles estavam com medo, mas quando viram eles rodear o primeiro dia, e daí foram embora, voltaram no segundo dia, aqueles tolos ali, estão de novo rodeando a cidade, estão achando que nós somos algum bobo. Daí vem o terceiro dia,
e fazem a mesma coisa, dá uma volta inteira daqueles muros enormes, protegidos, mas aí vão embora. O povo, sei lá o que está acontecendo. E nós conhecemos a história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no 7º dia, aí o povo rodeia aquela vez normal que sempre eles faziam, e aqueles que estavam espiando de cima do muro, vai embora. Mas não, mais uma volta. Naquele dia deram 7 voltas. 3, 4, 5, 6, 7. As muralhas caíram. E entraram e derrotaram aquela cidade. Mas não foi nada que eles fizeram. Foi tudo por ordem divina. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Tem que ter coragem para obedecer. Tem que ter coragem para confiar que Deus vai fazer algo sobrenatural. Eles gritaram, mas quando eles gritaram e aqueles muros caíram, isso exigiu fé da parte deles. Tem alguns tipos de fé. Fé que recebe. Quando nós aceitamos a Cristo, é fé que recebe. Geralmente nós usamos a caneta, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só receber e você se torna filho de Deus. Fé que reconhece, fé que arrisca, fé que descansa. Vários tipos de fé aqui. Mas a fé vista aqui especialmente era uma fé que arrisca. É uma fé que depende completamente do Senhor. Diz que um missionário chamado Moffat, talvez alguns já leram biografia dele, era da Inglaterra. Muitos anos sem conversão. Hoje nós estávamos falando isso, né? João Lucas, 12 anos sem convertidos. Até mais, né? Moffat estava lá naquela tribo durante muitos anos e sem nenhum resultado. Perguntaram depois para ele na Inglaterra, mandaram uma carta para ele. O que você gostaria que nós lhe mandássemos? Aquele missionário cheio de fé disse: manda uma bandeja para celebrarmos a ceia. Hã? Você acabou de relatar que não tinha nenhum convertido. Mas eles mandaram. No momento que chegou esta bandeja, já havia um grupo de convertidos que haviam acabado de receber Jesus. E Moffat pôde ir lá e celebrar a ceia, como nós celebramos aqui. Fé, né? Fé que arrisca. Essa era a fé também que foi necessária aqui para derrubar as muralhas de Jericó. As pessoas que ficaram rodeando ali tinham que ter fé que Deus ia agir naquele sobrenatural, como só Deus age. Mas dentro desse relato vem uma mulher. E esta mulher, Raabe, está listada aqui junto com os heróis da fé. Veja versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Aqui nós vemos uma mulher de coragem. Acho que tem muitas vezes que eu lembro da minha mãe também, em relação a isso. Teve um artigo que saiu da minha mãe, Mulher de Fibra, não sei se alguns lembram, mas falando da coragem dela quando foi para os índios, daí a coragem quando ela voltou para trabalhar entre os nambiquaras. Mulher de fibra, sim, mulher de coragem. Mas essa aqui era uma mulher prostituta. Era uma mulher desprezada pela sociedade. Uma coisa nós podemos ter certeza, eu até coloquei aqui, não foi por obras que ela foi salva. As obras dela não eram nada
agradáveis a Deus. Mas ela foi salva pela fé também. Assim como todos os outros heróis da fé mostraram fé, Raabe mostrou fé e ela acolheu aqueles espias, e alguns vão discutir, não foi errado porque ela mentiu. O importante não é o modo que ela fez aqui, mas ela confiou que Deus ia poupá-la. E Deus poupou. A cidade toda de Jericó foi destruída, mas Raabe foi poupada. O fio de escarlate foi deixado ali justamente para mostrar que é através do sangue de Jesus Cristo que somos libertos. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre Raabe. A verdadeira fé, no seu ponto mais alto, é visto na coragem. Raabe, em Josué 2:9, diz assim: bem sei que o Senhor nos deu essa terra, que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados de medo. Ela estava com fé nesse Deus que ela ainda não conhecia. Ela voltou para o seu próprio povo, anunciou isso. E nós também, quando cremos, nós temos que voltar para o nosso povo e anunciarmos a salvação em Jesus Cristo. Ela creu que Jericó seria destruído. E Deus destruiu Jericó. Lembrando para nós, por aquele fio escarlate, que é através do sangue de Jesus Cristo que somos salvos. Pela fé, sua família foi preservada. Eu esqueci de mencionar esse fato. Não só ela, mas sua família foi preservada. É só conferir. Hoje eu estou passando mais rápido nas passagens de Josué. Josué 2:19. E uma coisa interessante é que Raabe tornou-se mãe de Boaz, bisavó de Davi. Portanto, ela faz parte da linhagem real que vai até Jesus Cristo. É só ler também no final do livro de Ruth, capítulo 4, versículos 21 e 22. Então nós temos aí esses exemplos, esses dois primeiros exemplos que mostram a coragem para conquistar. Hoje eu até ia pedir uma música para nós cantarmos. Continuar. Está ali. Será que dá para nós terminarmos com ela? Dá. Obrigado. Eu esqueci de avisar, mas, gente, agradece essa turma de louvor também, viu? Eles foram colocados na parede sem o nosso líder de louvor, sem o Diego. E se saíram muito bem, não saíram? Então, agradece a Deus por isso. Se der para continuar no final, a gente termina o culto com essa música. Mas é uma das músicas que eu mais gosto, porque a vida cristã é descrita nessa música. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos é frustrado. Eu tenho que continuar. É baseado em Jó 42, essa música. Mas mesmo assim, tudo que nós fazemos na vida cristã, o importante é continuar. Tem muita gente que começa bem, mas não continua. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Como que nós recebemos? Recebemos pela fé. Temos que continuar pela fé. Os próximos exemplos que são vistos aqui, e eu vou só mencioná-los. Os irmãos vão ter que dar uma de Bereano, depois olhar. A maioria dos textos aqui é em Juízes, um dos livros que muitos não leem, o livro de Juízes. Mas, que mais direi? Certamente me faltará tempo. O autor de Hebreus vai dizer, que mais direi? Certamente me faltará tempo de falar sobre Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Para mim também falta tempo para falar sobre cada um desses heróis da fé. Eu vou só dizer algumas coisas sobre eles. Talvez os que mais destacou na vida deles. Quando começa aqui no versículo 32 falando sobre esses heróis, diz de Gideão. E o que nós lembramos? Gideão, quando foi enfrentar
o exército dos midianitas. Ele primeiro levou aquela multidão enorme de soldados. Eu não vou passar por toda a seleção, mas terminou só tendo 300. E com esses 300, ele derrotou o exército dos midianitas. Que mais direi? Faltará tempo para poder falar. Sim, o autor de Hebreus queria continuar falando sobre Gideão, talvez dando muito mais detalhes do que só esse. Mas os judeus, aqueles que estavam ouvindo e aqueles a quem ele escreveu esta carta, sabiam muito bem quem que ele estava se referindo. Que mais direi? Faltará tempo de dizer sobre Gideão. E Baraque? O que vocês sabem sobre Baraque? Até na minha anotação eu escrevi Cícera, pensando na Tita. Viu, Tita? Cícera é nome de homem, viu? Mas é com S, o teu é com C, né? Então é por isso. Cícera na Bíblia, Cícera ou Cícera. Talvez a pronúncia é diferente. Cícera. Mas eu penso na Tita cada vez que eu leio esse texto aqui. Baraque, lá em Juízes 4, ele fez tudo para poder vencer Cícera. Eu vou falar Cícera cada vez, não adianta vocês me corrigirem. Então, eu está aqui na ponta da língua para me corrigir. Mas se você quer ler um trecho dramático, vocês que gostam de coisa meio violenta, parece que o pessoal gosta de história violenta, lê o livro de Juízes. O livro de Juízes está repleto de histórias. O que aconteceu para vencer? Foi morto por Jael, foi morto por uma mulher, Jael mesmo, com uma estaca de uma tenda. Se você ler, você vê como que foi tudo planejado. Na hora que ele foi lá tirar o cochilo, ela foi lá e encravou a estaca da tenda e matou. Depois continua contando mais exemplos de fé. Sansão, a história da vida dele é a história de vitórias, vitórias e mais vitórias, até que entrou a Dalila na história. Aí Sansão perdeu a cabeça. Mulher faz a gente perder a cabeça, cuidado, viu? Mas depois de cortado o cabelo, depois de ter furado os olhos, Sansão faz uma oração inclinado ali. Vamos dizer que era aqueles 2 postes, mas acho que aqueles 2 postes, se alguém muito forte derrubar, não cai nem a galeria. Porque cai, o Nilton está falando que cai. Pastor Elias que o diga. Acredito mais no pastor Elias que no Nilton, né? Mas tem muita viga ali ainda, né? Mas Sansão tinha 2 colunas principais, na qual ele esticou a mão e tudo caiu para baixo. Morreu mais na sua morte dos filisteus do que durante a sua vida. Pensar em Sansão, às vezes a gente pensa num homem derrotado, mas chega aqui, ele é mencionado como herói. Que mais direi? Faltará tempo para falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Juízes também trata sobre como Jefté venceu os amonitas. E a gente pode pensar a fé, nas adversidades. Nas situações piores e mais difíceis que esses homens passaram. Até mesmo oferecer a filha. Adversidades. Jefté também foi um homem de fé. Depois nós somos mencionados para nós aqui Samuel. É mencionado Samuel, e Samuel é entre os juízes e o começo do período dos reis. Mas Samuel, ele presenciou uma sociedade que nem a do Brasil. Corrupta. E Samuel teve coragem
para poder falar sobre as coisas erradas nessa sociedade. Coragem no meio de uma sociedade corrupta. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos assim. Vai precisar de mais Samuéis. Deus está chamando. Não é só o Américo que tem um Samuel, não. Nós aqui todos precisamos ser como Samuel também. Sermos pessoas que estão prontas a enfrentar a corrupção desse mundo. Então temos a coragem desses heróis, nos versos 32. Verso 32. Daí temos a coragem dos profetas, porque quando ele diz, que mais direi? Certamente faltará tempo de falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Daí ele diz, e dos profetas. Nos versos 33 e 34, ele fala sobre algumas das realizações dos profetas. Vamos trazer mais água? Eu não vou falar 1h30. Obrigado. Porque estou vendo que eu tenho bastante água aqui ainda. A coragem dos profetas. O que eles fizeram? 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Ao ler isso aqui, vocês já começam a enxergar pessoas. Não consegue? Quando você lê o Velho Testamento, você vê que esses heróis da fé fizeram, subjugaram reinos. Cada vitória do povo de Israel foi em nome do Senhor dos Exércitos. Cada vitória de Israel até hoje, eu acredito que é em nome do Senhor dos Exércitos. Até o dia da volta de Cristo, quando lá no Armagedon vai pisar o lagar das nações, vai ser em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Israel foi mandado acabar com as nações da Palestina. Eles foram desobedientes. Eles eram para acabar, para tomar posse daquela terra. Mas muitos reinos foram subjugados. Eles praticaram a justiça. Se voltarmos a falar sobre Samuel, a gente pode ver como que ele foi evidente. Um homem justo, que buscou praticar a justiça. Na sequência dos reis, a gente pensa em Davi, um homem justo também. Pensa em Salomão, um homem sábio e justo. Talvez a primeira coisa que vem na mente da gente com Salomão é quando ele pegou aquele nenê e foi fazer o quê? Dividir no meio. E a verdadeira mãe que diz, não faça isso não. Sabedoria de Salomão. Praticaram a justiça. Obtiveram promessas. Nós poderíamos falar de muitos dos profetas, muitos dos heróis da fé. Começando com Josué e Caleb, dois que acreditaram na promessa da Canaã. Os demais espias não acreditaram. Por isso ficaram junto com o povo, prostrados no deserto. Mas Josué e Caleb acreditaram. Obtiveram promessas. Aí quando fala fecharam a boca de leões, quem que você lembra? Aí não tem jeito, né? Daniel. Mas teve outros também que mataram leões. O próprio Sansão, Davi. Mas quem a gente lembra especialmente é de Daniel, na cova dos leões. Aqueles leões famintos, querendo comê-lo, e ele está lá, orando ao seu Deus. Imagina como foi a festa dos leões quando aqueles homens foram lançados lá dentro, né? Não deu nem para chegar embaixo, foram esmigalhados. Mas pelo poder de Deus, os leões fecharam a sua boca. Por a coragem dos profetas, eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, eles obtiveram promessas, eles fecharam a boca de leões. E daí continua no verso 34, e na hora que nós lemos a frase do verso 34, nós já lembramos na hora da história, extinguiram a violência do fogo. Quem foram esses? Os 3 jovens. Que não se dobraram diante de Nabucodonosor, da imagem que ele levantou. Que disseram, fica sabendo, ó rei,
Nós não vamos adorar esta imagem. E nós estamos prontos a sermos mortos por causa disso. Mas se Deus quiser nos livrar, nos livra. Pode ter certeza. E Deus livrou. Não tinha apenas 3, mas tinha um quarto, como o filho do homem que estava andando naquele fogo. E mais uma vez, aqueles que lançaram os 3 na fornalha foram mortos pelo fogo. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Poderíamos mencionar muitos. Moisés escapou de Faraó. Elias escapou de uma mulher, Jezabel. Davi escapou de Saul. Mas sabemos que muitos hoje não têm escapado. Nós temos relatos de pessoas ainda hoje sendo decapitados por causa da sua fé. E nós temos que saber que esses heróis, muitas vezes anônimos, estiveram prontos para morrer pela sua fé. Ser fiel até a morte é morte de morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes quando a pessoa começa a sair, eu acho que eu tenho que parar minha mensagem, mas não vou parar não. Estou terminando. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Sansão, como nós falamos no final da sua vida, ele estava fraco. Mas aí ele viu que foi por força do Senhor, e não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Mais essa vez, que morra eu com os filisteus. Da fraqueza tiraram força. Nós vamos entrar no Novo Testamento, a gente vê os exemplos de Paulo, né? Apedrejado, chicoteado, tudo por amor a Cristo. Se tornaram poderosos em guerra. Talvez o exemplo que vem à mente na hora é Davi contra Golias. Eu acho que todos nós gostamos de ouvir a historinha de Davi, né? Você gosta de ouvir porque você pensa que seu marido é Davi e eu sou Golias, né? Aqui tem outro Golias, está ali atrás, ó. Você pode matar ele em vez de mim, né, Markson? Mas, Davizinho, história linda. Não cansa de contar essa história para os seus filhos, gente. Só um Davizinho que podia vencer uma luta assim. Só um Davizinho. Mas foi na força do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. E assim ele venceu Golias. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. É a última frase que nós vamos tocar nessa noite. Nas muitas guerras do povo de Israel, muitos bateram em retirada. Fugiram. Irmãos, nós temos a vitória em Jesus. Nós podemos ter coragem, pois nós temos a vitória em Cristo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não somos enviados para a batalha sem os recursos para vencer. Lembramos lá em Efésios 6 que fala sobre a armadura do cristão. Quanto a mais, irmãos, Deus, fortalecemos o Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir contra o diabo. Tomando o capacete da salvação. As meninas estavam de capacete, né? Quando foram acidentadas, ainda bem, né? Capacete é importante, proteção. Nossa proteção, a nossa salvação, capacete da salvação. Também temos a couraça da justiça. A justiça para nós são os atos de justiça. Nós temos a justiça imputada de Cristo, mas nós temos que ter os atos de justiça. Temos a verdade, o cinto da verdade, como é importante a verdade. E nós temos que vencer a mentira com a verdade. Daí tem também o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Eu esqueci de os sapatos da paz, para poder anunciar para aqueles lugares que não ouviram. Tomai, pois, o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingi-vos com o cinto da verdade
embraçando sempre o escudo da fé. Mas aí temos a única arma de ataque. Qual que é a nossa arma de ataque? A palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus. Sabemos que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Temos que usar a palavra de Deus. Ela é a nossa arma de ataque. E por fim temos que, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que estar sempre vigiando, orando, intercedendo uns pelos outros. Nossa arma secreta é a oração. O diabo treme quando nós nos colocamos de joelhos. Irmãos, nós vencemos através da oração. E só para finalizar, a verdadeira fé no seu ponto mais alto é visto na coragem. Nós estamos chegando aí? Nós também queremos estar lá. E aí quando chega no capítulo 12, nós vamos ver, visto que estamos rodeados de toda nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Cada um de nós, olhando firmemente para Jesus. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você estar com medo e fazer assim mesmo. Portanto, coragem é o que você tem medo de fazer. Você tem coragem? Realmente nós precisamos de cada dia ter coragem. Olhando bem para esses exemplos de homens da fé. Continuar. Sabe que a vida cristã é difícil. Mas não é só difícil, ela é impossível nas nossas próprias forças. Nós temos que continuar continuando. Tem uns que gostam de usar essa frase, né? Acho que era o pastor Dorival. Continuar continuando. Continuar continuando. Não parar. Sempre avante. Aí é a frase do pastor João. Sempre avante. Continuar. Nunca parar. No momento que nós paramos, nós começamos a voltar para trás. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Enquanto estamos olhando para Jesus, foi a ilustração que o Newton falou hoje de manhã. Aí o Valdivino também usou na mensagem, né? Olhar para Jesus. Quando nós estamos com os olhos de Jesus, nós vamos deixar de fazer as coisas erradas. No momento que nós começamos a olhar em volta, olhar para as circunstâncias, nós começamos a afundar. Não tire os olhos de Cristo. Você quer vencer, quer ter coragem? Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica esta mensagem aos nossos corações, Pai, como aplicaste para o meu coração. Eu quero ter mais coragem. Eu quero que o teu povo também seja um povo de coragem. Lembramos da palavra dada a Josué: ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Pai, eu sei que tem um elemento de temor e medo em todos nós, mas o Senhor nos dá a coragem para vencermos, para termos vitória. E nós queremos continuar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.